Olá, Peace Lovers, Peacemakers, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, sou acadêmica de Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu, e sou estagiária na Diretoria Jurídica, Departamento Trabalhista em Itaipu. Bom, o que eu trouxe hoje aqui para o concurso de produção de conteúdos Ensina-me se for capaz? O que eu vou tentar ser capaz de ensinar aqui? E por que eu comecei também já chamando todo mundo de Peacemakers? Bom, hoje eu vou tentar ensinar realmente a fazer a paz. Como, por quê, como isso começou? Bom, tudo começou logo que começou a quarentena. Quando começou a quarentena, alguns professores, para que a gente não ficasse parado, não ficasse sem fazer nada, criaram alguns grupos de leitura, algumas aulas opcionais, e eu optei por aquelas que tinham a ver com resolução de conflitos, com técnicas de comunicação, resolução de conflitos pessoais, interpessoais, judiciais, extrajudiciais, porque está dentro da minha área e é uma coisa que me interessa muito. A base desses estudos, dentre muitas obras, foram duas que eu vou trazer aqui para tentar ensinar. Bom, quais são essas obras? A primeira é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e a segunda é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. Ok, mas comunicação não violenta, o que é isso? Comunicação não violenta, que o Marshall vai colocar a sigla de CNV, então às vezes eu vou falar comunicação não violenta, às vezes CNV, então pensou CNV, pensou comunicação não violenta. Bom, e o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é a mesma coisa que compaixão. Compaixão? Bom, por que eu digo compaixão? Porque o Marshall Rosenberg vai dizer que para a gente desenvolver essa comunicação não violenta, a gente tem que conversar, se comunicar também com compaixão. Mas antes de mais nada, eu quero recapitular o prefácio do livro, que é escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Arun Gandhi. Sim, o Arun Gandhi, ele é um neto do Mahatma Gandhi. E ele era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, muito violenta. E ele vai passar um tempo com o avô dele para aprender a ficar um pouco mais calmo, a ser menos violento. E o que ele conclui nesse tempo? Que somos naturalmente violentos. Você pode pensar que não é, mas você é naturalmente violento, eu sou naturalmente violenta. E tá aí uma questão muito importante, porque uma vez que a gente reconhece essa violência intrínseca, que não é só a materialização da violência, por exemplo, você não precisa agredir alguém para ser violento. Você não precisa produzir ou criar uma guerra para ser violento. Basta que você fale de forma ríspida, grosseira, a sua comunicação às vezes é violenta. E pela comunicação a gente também fere. Então, quando a gente tem essa percepção de que a violência também está na minha psique, está no meu emocional, eu vejo quão responsável eu sou também pela pacificação. Que é um exemplo de que essa natureza às vezes é intrínseca. Sabe quando você acorda de mau humor, acorda num dia ruim? Você já percebeu como é que você se comunica com as pessoas nesses dias? Você já percebeu que você acaba sendo ríspido, grosseiro? E não é por querer, mas porque alguma coisinha não está funcionando muito bem, não começou muito bem no seu dia? Já percebeu? Pois é essa violência intrínseca, essa violência que está dentro da gente. Não dá pra acreditar. Eu ataco com tudo que eu tenho e ele nem... O que é isso? Eu não sei, é que eu achei tão elegante. Eu tenho 24 horas pra acabar com esse palhaço. Senão todo o plano que eu venho bolando há 18 anos vai pro buraco. E você está aí, usando essa marca. Entendi que eu sou naturalmente violento, mas aí como que eu faço para não me comunicar de forma violenta com as pessoas e deixar essa violência guardadinha lá mesmo, sem eu exteriorizar ela? Bom, lembra que eu falei que comunicação não violenta é igual compaixão? Exatamente, eu vou trazer a compaixão para minha comunicação. E como eu faço isso? Bom, o Marshall dá 4 passinhos, 4 coisas que a gente tem que reconhecer e tem que fazer durante esse processo da CNV. Bom, o primeiro é entender que para eu precisar pedir, para eu precisar me comunicar com alguém, existe um fato que gerou. Então eu tenho que entender qual é esse fato. Foi a necessidade de
fazer alguma coisa, de pedir alguma coisa, uma coisa que eu não tenho a capacidade de fazer sozinho? Ok, existe um fato e esse fato gera a necessidade do pedido. Tá, entendi. E depois? Depois eu tenho que entender qual é o sentimento que veio logo depois deste fato. Eu senti medo, eu senti ansiedade, eu senti raiva, eu senti alegria. O que eu senti nesse momento? E eu tenho que identificar exatamente o sentimento. Por quê? Porque a minha comunicação passa a ser mais honesta. E uma vez que você é honesto, que você coloca para fora esse lado humano na sua comunicação, a pessoa para quem você está pedindo, a pessoa com quem você está conversando, ela vai entender esse lado humano e ela não vai se sentir forçada ou se sentir na obrigação de resolver o seu problema, mas ela vai fazer isso justamente para te ajudar. Ok, em seguida, eu já gerei o efeito da não obrigação, eu já entendi o fato, eu já entendi o sentimento, e agora? Eu tenho que entender qual é a minha real necessidade, o que eu realmente preciso. Por que eu tenho que entender isso? Porque quando eu descobrir a minha necessidade de fato, aquilo que não é necessário, eu não preciso pedir, eu não preciso colocar na pauta da minha conversa, certo? E vou dar um exemplo muito legal do livro Como Chegar ao Sim. Não é o livro que eu vou discutir aqui, mas é um livro que eu estudei nesse período também. E esse livro traz um exemplo muito legal de como saber qual que é a real necessidade faz com que um conflito se encerre. Existiam duas irmãs brigando por causa de uma única laranja. Só tinha uma laranja em casa e as duas queriam essa laranja. A mãe vê essa situação e não sabe como resolver, porque ela não sabe qual vai ser a forma mais justa, qual vai ser a forma mais honesta, se ela der para uma, a outra vai se sentir menos merecedora, qual que é a diferença entre as duas para que uma seja mais merecedora do que a outra, ou será que simplesmente dividir a laranja seria a solução? Não. No final das contas, quando ela busca entender o que cada uma das meninas queriam, ela consegue dividir de forma justa. Porque uma queria a casca para fazer um bolo e a outra queria a laranja para comer. Então, quando uma delas consegue a casca e a outra consegue a fruta, aquilo que não é necessário deixa de ser pauta da briga, deixa de ser pauta do conflito. E é justamente isso que é descobrir a sua real necessidade. E quando você descobre a real necessidade, percebe que simplesmente aquilo que não é necessário deixa de ser pauta para o conflito. Ok, entendi esses 3 passos anteriores. Sei agora como identificar o fato que gerou a necessidade. Sei que eu tenho que entender o sentimento que foi gerado com isso, porque minha comunicação fica mais honesta. Sei que eu tenho que buscar aquilo que eu realmente preciso. E depois? Bom, agora é só fazer o pedido. Mas é simplesmente fazer o pedido? Não. Lembra que eu falei que comunicação não violenta é igual a compaixão? Muito bem. Como que eu vou exercer essa compaixão na hora de fazer o pedido de me comunicar? Eu vou começar não fazendo um juízo de valor da pessoa para com quem eu vou conversar. Ou seja, eu não vou fazer um julgamento. A gente aprende em todas as linhas filosóficas, religiosas, que o julgamento ele é ruim. E por que o julgamento é ruim? Justamente porque ele prejudica a nossa objetividade na hora de falar, a nossa objetividade na hora de agir. Então eu tenho que ser objetivo na hora de pedir. Eu não posso olhar para a pessoa e passar aquelas lentes do meu julgamento pensando, nossa, essa pessoa vai ser grosseira comigo, nossa, essa pessoa normalmente costuma ser ríspida, essa pessoa não entende direito o que eu falo, essa pessoa não me escuta direito, ela nunca está aberta para me ouvir. Entende? Então eu já vou chegar para falar com ela de uma forma grosseira, de uma forma ríspida ou com medo, inseguro, eu não vou conseguir ser honesto. Por isso que é super importante eu não passar a lente do julgamento na pessoa com quem eu vou conversar. Eu vou tentar chegar de forma mais objetiva possível. Eu vou olhar para ela e eu não vou criar uma comparação, eu não vou ficar me comparando a ela, também criando um juízo de valor sobre mim e sobre ela ao mesmo tempo. Porque quando eu comparo, eu estou colocando ela em um patamar mais elevado e eu em um patamar menos elevado, ou eu vou me entender como uma vítima e eu não sou vítima daquela situação. E quando você se coloca como vítima de uma situação, já prejudicou toda a comunicação. Por isso que é importantíssimo que a gente não faça juízos de valores e também não faça uma comparação. Não se coloque numa posição inferiorizada ou numa superposição, entendendo que você é melhor do que aquela pessoa ou pior do que aquela pessoa. Então eu imagino o que querer dizer.
Obrigado. Obrigado? De nada. Entendi como me comunicar, daqui pra frente eu vou me comunicar melhor com as pessoas, com o meu supervisor, com os meus professores, com meus colegas, com os meus amigos e inimigos. Mas e quando a pessoa for grosseira comigo? O que eu tenho que fazer? Quando eu estiver dentro de um conflito, quando eu estiver dentro de uma situação conflituosa, difícil, lidando com pessoas difíceis, e aí, o que eu tenho que fazer? Bom, para isso, eu gosto de trazer aqui os ensinamentos do William Ury. O William Ury, ele vai falar do como chegar ao sim com você mesmo. Então, é uma autonegociação. Mas o que uma autonegociação tem a ver com eu negociar e com eu acabar com o conflito com os outros? Bom, da mesma forma que nós somos violentos natos, nós somos comunicadores natos e nós somos negociadores natos. Dormamos. Eu vim barganhar. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está negociando. Já reparou que quando o seu despertador toca, você pega e pensa na sua cabeça: será que eu coloco na soneca ou será que eu levanto? Você já começou a negociar. Então a gente está sempre negociando. Quando a gente está no meio de um conflito, a gente precisa chegar num consenso. Então a gente está negociando com os outros, a gente está negociando com os nossos familiares, a gente está negociando com os filhos, com o marido, irmão. Então, assim, o tempo todo estamos negociando. Ok. E como que eu vou fazer isso de forma pacífica, de forma tranquila e de forma a ter um resultado? Bom, primeiro eu preciso entender, fazer alguns passos comigo mesmo, para conseguir, então, levar isso para as minhas conversas, para os meus conflitos da vida real. Na verdade, quando eu digo vida real, é fora da minha psique. Ok, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que me pôr no meu lugar. Mas quando eu digo me pôr no meu lugar, não é no sentido grosseiro de reconheça a sua inferioridade. Não. Se pôr no seu lugar é praticar a alteridade, que é aquela coisinha de você olhar para a situação do outro, se colocar no lugar do outro e buscar entender o que essa outra pessoa está passando. Então, é você fazer isso com você mesmo. Eu vou fazer alteridade comigo mesmo. Eu vou sair dessa situação minha e vou me olhar de fora, vou me olhar de forma objetiva, sem me julgar, sem pensar, nossa, olha a atitude dessa pessoa, nossa, olha que, como eu sou uma pessoa complicada, como eu sou uma pessoa problemática. Não, eu vou sair, vou olhar pra mim e vou falar, bom, o que eu tô passando? Por que essa situação gerou tantos sentimentos estranhos? Quais os sentimentos, inclusive? Inclusive é interessante até, essa questão de você identificar aquilo que você está sentindo é muito importante. Em vários livros a gente percebe isso. Por quê? Quando você entende aquilo que você está sentindo, você cria uma intimidade com esse sentimento. Então você não tem vergonha, você não tem medo desse sentimento, você não tem medo de ser honesto quanto a esse sentimento. E você passa a dizer, tudo bem eu sentir isso, porque é normal, porque eu sou um ser humano. E a hora que você fica mais tranquilo com relação a esse sentimento, a ansiedade, o medo, o nervosismo, na hora de se comunicar, eles diminuem. Ok, olhei pra mim mesmo e o William vai dizer que é ir pra varanda. Esse processo é ir pra varanda ou ir pro camarote, esse olhar do camarote. Pra se entender, pra se colocar na sua própria situação. Ok, uma vez que eu me coloquei na minha própria situação, eu tenho que exercitar uma coisinha que ele vai chamar de pátina, mas que pro português, traduzindo essa sigla pro português, é buscar a melhor alternativa de negociação. O que seria buscar essa melhor alternativa? Na verdade, é buscar um leque ou uma alternativa melhor, uma alternativa diferente daquela que você vê dentro do conflito. Por exemplo, você vai discutir, vai fazer uma negociação e você só enxerga uma solução. Não, você ter uma melhor alternativa é você enxergar várias soluções, é você enxergar várias saídas para aquilo ali. Então você vai para aquele conflito se conhecendo e, ainda melhor, tendo outras alternativas. Então não interessa o caminho que isso tome, você está mais tranquilo, você se desarma dentro dessa situação. Porque quando a gente vai armado, quando a gente vai munido ali de uma ansiedade, de um desespero, de um medo, a tendência é a gente ser agressivo realmente. E o que a gente quer? Dirimir o conflito. Então, para dirimir esse conflito, eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar apto à negociação. E para estar apto à negociação, além de me conhecer bem, eu preciso ter várias alternativas para resolver. E se for para alguma coisa diferente, tudo bem, porque eu já estava pronto para isso. Ok. Qual que é o próximo passo, então? É eu reenquadrar o meu panorama. Mas o que significa reenquadrar o panorama?
é você tirar o conflito do panorama de conflito e passar a ver o conflito como solução. Até porque é só por meio dele que você vai conseguir resolver os seus problemas. Se você não resolver o conflito, se você não resolver aquela situação, não tem a resolução do problema, continua existindo conflito. Então eu reenquadro esse panorama, eu tiro o conflito da situação de conflito, eu vejo a vida como uma aliada, eu paro de ver a outra parte que está ali como um inimigo. Em vez de eu imaginar uma mesa quadrada, eu vou pensar uma mesa redonda em que a gente está do mesmo lado, simplesmente conversando e tentando chegar num acordo. E não brigando, e não um versus o outro. Ok, depois de reenquadrar o meu panorama, eu tenho que deixar o passado para trás. É muito importante que o sentimento, que na verdade nem o sentimento, mas que o ressentimento, que o sentimento de mágoa não estejam presentes numa negociação, não façam parte de uma negociação. Porque quando o sentimento de mágoa, quando o ressentimento está dentro de uma negociação, você não consegue olhar para aquela pessoa como uma aliada, você não consegue ter um olhar diferente que não o de inimizade, o de versus, eu estou versus aquela pessoa. Então, não é que você tem que ter sangue de barata e deixar tudo para trás e esquecer. Não. Você tem que olhar para aquela situação e pensar, bom, tudo bem, uma vez essa pessoa me fez mal, uma vez essa pessoa agiu desse jeito, e como que eu vou agir? Eu já sei o modus operandi dela agora. Você usa isso para o seu benefício, não para você olhar para ela e falar assim, nossa, ela é minha inimiga porque uma vez ela fez isso, isso, isso. Não, eu já sei como ela vai agir, eu já sei qual é o comportamento, eu sei o que ela costuma fazer. Ou aquela situação do passado me ensinou a agir diferente diante das pessoas. Aquela situação vexatória que essa pessoa me colocou me fez agir diferente na frente das pessoas. E agora eu sei como agir de forma mais madura. É para isso que serve o passado, pra gente amadurecer. Tá? Depois que eu deixei o passado para trás, depois que eu fiz todo esse procedimento, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que saber dar e receber. Mas como assim eu tenho que saber dar e receber? Bom, da mesma forma que você quer chegar a uma finalidade, você busca uma finalidade nessa negociação, a outra pessoa também busca uma finalidade nessa negociação. Então eu tenho que saber identificar o que aquela pessoa quer e tenho que saber identificar o que eu quero. Lembra que eu falei que quando você busca, você entende o que você realmente quer, você consegue abrir mão das outras coisas? É justamente isso. Numa negociação, quando só uma parte tenta ganhar e fica brigando para sair com um todo, o que isso gera? Que tipo de conflito isso gera? Isso aí gera uma situação na qual uma vai sair desgastada, com um sentimento de vencida, de humilhada, e a outra vai sair levando tudo. E isso cria mais uma vez uma rivalidade. Não é assim que começam as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial tá aí para mostrar pra gente que essa sensação de que uma sai com tudo e o outro sai com nada só cria um sentimento de ressentimento, um sentimento de revanchismo, e não é isso que a gente busca. Quando a gente busca não violência, a gente quer que tudo saia ganhando, que o William Ury vai chamar de método ganha, ganha, ganha. Ué, mas não é só ganha, ganha, eu ganho, ele ganha e todo mundo sai feliz? Não, porque a situação também ganha, todo o contexto ganha. Você sai com um contexto de amizade, você sai com um contexto de parceria, você sai com um contexto de tranquilidade, de não revanchismo. E é isso que a gente busca, a não violência, a resolução do conflito. E é por meio disso, de todos esses passos, né? É lógico que as obras são mais complexas, mas de uma forma bem resumida e bem tranquila, parece que é fácil do jeito que eu tô falando. Ah, nossa, agora a partir de agora eu vou resolver todos os meus conflitos. Não é bem assim. São exercícios diários, a gente tem que fazer isso aos pouquinhos, tentar fazer isso com quem tá convivendo com a gente. Tenta pôr em exercício esses métodos que eu falei. Faz uma listinha, volta no vídeo, tenta colocar isso em prática. Você vai ver como a sua vida vai ser muito mais tranquila. Agora, falei tudo isso, falei de pacificação, mas o que isso tem a ver com a geração de energia, com a inclusão de pessoas com deficiência, com responsabilidade ambiental, responsabilidade social? Como eu disse, quando a gente reconhece essa nossa violência e quando a gente toma para nós a atitude de mudar esse contexto e buscar a pacificação, a começar pela nossa resolução de conflitos pessoais e interpessoais, a gente consegue melhorar todo o ambiente, a gente tem uma responsabilização social
de levar inclusive a paz para com quem a gente convive, para o nosso ambiente de trabalho. E por que é tão importante saber se comunicar? Porque você realmente evita conflitos. E uma vez que você evita conflitos, você está trazendo para toda a sociedade um benefício. Mas por que eu digo que é para toda a sociedade? Bom, pensa no contexto da produção de energia. Já ouviu falar que quando os funcionários são mais felizes, quando os funcionários trabalham melhor, têm uma aura melhor no ambiente de trabalho, a produção melhora, a empresa consegue chegar no ápice do seu desempenho? Exatamente. Se você tiver um ambiente pacífico, tranquilo, um ambiente não desgastante, não conflituoso, os funcionários vão conseguir produzir muito mais. Os estagiários vão conseguir produzir muito mais. Os PITs vão conseguir produzir muito mais. Basta que o ambiente não seja conflituoso, seja tranquilo. Ah, mas não é todo mundo estar sempre sorrindo. Não, é que as pessoas simplesmente saibam se comunicar de uma forma a não se ofender, de uma forma a não criar aquela situação de medo, principalmente quando a gente fala de posições hierárquicas diferentes dentro da empresa. 5% of you will be offered a full-time position. The other 95% of you will not. Um funcionário, um PIT, um estagiário não precisa ter medo de falar com o seu supervisor. E quando a gente tem essa relação fluida entre os funcionários, PITs e supervisores, nós temos uma produção muito maior. Pensa a quantidade de erros que você diminui, a quantidade de problemas que você diminui quando o estagiário se sente à vontade para falar com o supervisor, por exemplo. Porque ele vai perguntar quantas vezes for preciso. Sem medo, ou ainda que ele tenha medo, na hora que ele for honesto com o supervisor, ele vai conseguir chegar num patamar de conversa e de ajuda diferente. Porque aí o supervisor vai tirar da cabeça, nossa, ele tá perguntando de novo. Não, quando a pessoa for honesta, fala, olha, eu tô com um pouquinho de medo, eu tô com insegurança e eu preciso da sua ajuda. Então, ele vai entender, vai tirar daquele sentimento de que é imprestável e vai pensar, bom, aqui é o momento de eu ajudar essa pessoa porque eu quero. Entende? Não porque eu tenho a obrigação de auxiliar esse estagiário, ou esse PIT, ou esse outro funcionário. A importância, então, para a geração de energia justamente a melhora da produção, quando a gente tem uma melhora no ambiente, na melhora da convivência. E com relação à inclusão das pessoas com deficiência, né? O que isso tem a ver? Bom, aí entra mais um fator da responsabilidade social. Além da comunicação e do reconhecimento da minha não violência, da necessidade da minha não violência, eu posso criar vários projetos para chegar até as pessoas com deficiência por meio da comunicação. Porque atuando ali na área trabalhista, eu percebi que existe um problema realmente de incluir essas pessoas com deficiência, porque elas nem chegam até a empresa. E por que elas não chegam até a empresa? Ah, a empresa é má? Não, de forma alguma. Na verdade, a empresa tem inclusive mais capacidade de abranger essas pessoas se ela começar a exercitar a comunicação, mas não a comunicação diretamente só com essas pessoas, mas com as famílias também. Porque em um outro momento, em outro grupo de pesquisa, eu entendi, nós pesquisamos e chegamos a uma conclusão de que muitas vezes o problema da não inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho é a própria família, porque a família tem medo, a família acredita que essas pessoas não são aptas. E como que eu vou convencer essa família de que essa pessoa é apta? Por meio da comunicação. E a comunicação não violenta é a forma mais eficaz de você chegar em uma família com uma pessoa com deficiência e mostrar para ela, de forma não violenta, como é importante a inclusão dessa pessoa. Entende? Mais uma vez, uma responsabilidade social, uma responsabilidade com o outro por meio da comunicação. Eu vou resolver mais um conflito. Outra coisa muito interessante que eu descobri trabalhando, atuando ali na jurídica, é que a quantidade de dissídios, a quantidade de judicializações que existem. E normalmente, por que existe uma judicialização? No mundo do direito a gente diz que existe um processo, existe um pedido, existe uma demanda, quando existe um direito resistido, ou seja, quando uma parte resiste em prestar o direito ou em fazer o direito da outra. Então essa aqui se sente prejudicada, ela vai lá e entra com um processo. E esses grupos de pesquisa que eu participei, essas leituras, foi justamente para que no mundo jurídico a gente evitasse, a gente diminuísse, a gente conseguisse resolver o problema, o conflito, antes mesmo dele ser judicializado. Porque quando entra no judiciário, o desgaste é muito maior, o problema é muito maior, o desgaste para a sociedade, porque existe um gasto,
existe um gasto emocional para as duas partes, existe um problema gigantesco para a empresa, porque a empresa tem que demandar funcionários, material, tem que demandar gastos econômicos, e isso é ruim para todas as partes, quando existe um dissídio ou quando existe um problema judicial. Então, por meio da comunicação, a gente consegue, inclusive, fazer com que esses problemas não cheguem ao judiciário, com que esses conflitos que surgem sejam solucionados antes mesmo de serem judicializados. E tá aí mais uma vez uma responsabilidade social que a comunicação consegue cuidar. Agora, por fim, eu quero trazer um conhecimento um pouco diferente que tem a ver com sustentabilidade, que é um desafio para todo mundo que está assistindo esse vídeo. É um projeto que chama Plugin. O Plugin surgiu, lógico, na Europa. E seria o Plugin, o que seria? Tem até um projeto que chama Plugin Peacemakers. Tem muito a ver com a pacificação, só que exercitando o corpo, exercitando a mente e cuidando do meio ambiente. Porque, é lógico, a nossa morada psicológica é o nosso físico, né, que é o nosso templo, o nosso corpo, e o meio ambiente. Se eles estão em desequilíbrio, a gente não tem paz. Então, o que seria essa prática do plugin? Seria quando eu sair para fazer um exercício, eu buscar fazer um exercício em um ambiente aberto, dentro do meio ambiente, e buscando nesse exercício melhorar o ambiente. E como que eu vou fazer isso? Enquanto eu estiver ali fazendo a minha corrida, o meu Cooper, a minha caminhada, andando de bicicleta, eu vou levar uma sacolinha. E eu vou recolher o lixo que eu estiver vendo ali no caminho. Então eu vou limpar o ambiente, eu vou cuidar do ambiente, enquanto eu estiver fazendo o meu exercício, cuidando da minha mente e do meu corpo. Por isso que tem alguns projetos que chamam Plugin Peacemakers, né? Porque são os fazedores da paz. Porque por meio disso, você exercita um bem social, e quando a gente exercita o bem, a gente busca receber o bem, a gratidão, você estar prestando um serviço público, gratuito, e porque você quer fazer isso para gerar um bem para o meio ambiente, faz com que tudo fique melhor. Não sei se você já fez alguma caridade porque você quis fazer e você percebeu a sensação que você sentiu logo em seguida, que é gratificante, é maravilhoso. E aí, a partir dali, diferente de quando o seu dia começa ruim, a partir do momento que você se sentiu bem, se sentiu grato, se sentiu contente, feliz de fazer um bem social, você conseguiu se comunicar melhor, conseguiu ser mais receptivo com as pessoas, a sua comunicação, todo o seu ambiente, todo o seu dia mudou a partir daquilo ali. Inclusive, a filha do William Ury, ela tinha um problema, ela tem problemas de saúde, tinha problemas de saúde desde pequenininha, e uma menininha simplesmente deu um presente para ela lá no hospital porque ela quis dar. A sensação que isso gerou no ambiente, a comoção que isso gerou nos médicos, a comoção que isso gerou na família da outra criança, na família da filha do William Ury, na própria criança que recebeu o presente. Então, percebe como quando a gente pratica uma boa ação, isso muda todo o ambiente, muda todo mundo que está em volta? Então, imagina se a gente desenvolve um projeto social no qual a gente consegue colocar ali uma prática física boa para a mente e para o corpo e uma prática de melhorar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Bom, fica o desafio. Por hoje é só, né? Espero que eu tenha sido capaz de ensinar, capaz de trazer uma coisa positiva, uma coisa que realmente traga a paz, traga a tranquilidade e a resolução dos conflitos. Muito obrigada e até a próxima. I would have to say world peace. Definitely world peace. That's easy. World peace. World peace. What is the one most important thing our society needs? That would be harsher punishment for parole violators, Stan. And world peace.